Flamengo é derrotado pelo Atlético Mineiro em pleno Maracanã e se complica na Copa do Brasil. Salve nação rubro-negra, chegando com as principais informações do clube mais querido do Brasil. Clima tenso no debate do programa SBT Esportes, canal SBT Rio, link na descrição. Pedrosa criticou a postura do Flamengo na derrota para o Galo e Vene Casagrande sai em defesa da equipe de Felipe Luiz, que teve algumas modificações, principalmente no seu meio de campo. Vamos acompanhar essas análises e na sequência deixamos a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. Uma palavra. Não, pra mim não, gente. Não Nem pra mim. Eu tô de boa. Eu já falei que eu tô de boa. Não tem nada perdido. Poderia ser pior. 1-0 ficou até de boa. Ficou de boa mesmo, Vene? A gente já vai mostrar aqui nesse telão os momentos, né, do Samuel Lino e sua estreia, que encantou e animou a torcida do Flamengo. A gente separou os melhores momentos dele, já a gente mostra aqui. Mas antes, vamos chorar pitanga, Vene. Tem negócio de tô feliz, perdi. Não pode. Não vou chorar pitanga. O que você não gostou, então? Olha só. Vamos falar sério. É óbvio que, se analisarmos a partida do Flamengo, o Flamengo não fez novamente um bom jogo. Mas eu não posso Por que chegar... novamente? Porque diante do Atlético Mineiro no domingo já não tinha feito um bom jogo também. Mas venceu. Isso que importa. A gente falou aqui, Campeonato Brasileiro você tem que vencer. E foi com o time titular. Dessa vez, quando a gente for fazer a análise do Flamengo, a gente precisa levar em consideração todo o contexto. Vamos lá. O Flamengo entrou com um time praticamente misto. Porque Jorginho e Arrascaeta, inclusive a Arrascaeta, nem relacionado foi. E acho até que o Felipe Luiz poderia ter poupado mais gente. Desde o primeiro minuto a gente pôde ver o Léo Ortiz extremamente cansado fisicamente. A gente via ali o Léo Ortiz errando algo que claramente era por conta da parte física. Mas enfim, entrou com um time misto. Sem os dois principais jogadores no meio de campo. Jorginho e Arrascaeta. E só tinha mais um, que era o Bruno Henrique também foi poupado, estava no banco de reserva. Esses eram os três poupados. Exatamente. O resto era o time normal. Exatamente. Mas aí vem um lado bom. Pelo menos a gente pôde ver o Matheus Gonçalves fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Para mim, eu considero algo positivo a se tirar desse Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então, quando a gente for levar em consideração a partida do Flamengo, tem todo esse contexto. E aí, no segundo tempo, o que Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo. Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata. Ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iriam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz, eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Cadê o Felipe Luiz falando? Vamos escutar aí na volta. Enquanto o Vene falava, o Lucas Pedrosa ficava com um sorriso de cantinho de boca. Eu tô impressionado, assim, porque Rossi titular, Varela titular, Léo Ortiz titular, Léo Pereira titular. Vinha
pode não ser o titular, mas também o reserva não tem jogado tanto, que é o Alexandro, que seria o titular, e o Ayrton Lucas reveza. Alan titular, Luiz Araújo titular, Pedro titular, Plata titular. Eu não consigo cravar mais Alan como titular. Pô, Mas ele veio de uma sendo sequência titular. boa, sim, né? eu não consigo. Desde que o Gerson saiu, a gente elogia aqui. Eu acho que esse levantamento mostra a força do elenco do Flamengo. Mostra que Isso perdeu mostra- com o time titular. Não! Toma! Que isso? Ô Pedrosa, você quando você não tem Jorginho e Arrascaeta, só. é o meio de campo do Flamengo. Mas olha só, Sendo que você já não tem Pulgar. time misto pra mim é quando tem metade e metade. Metade E reserva, Bruno Henrique também, tem que metade ser. reserva. Bruno Henrique também Tá? é- Isso pra mim é time misto. Os nomes que eu Cadê citei meu aqui- xaropinho? Mas, Ó, ô Pedrosa, não é questão só de entrar com esse time. Olha o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo, olha só, o Samuel Lino nunca tinha treinado com os demais jogadores. O Emerson Royal fez um treino com os demais jogadores. Sim. O Saul fez 3 treinos com os demais jogadores. Sim. São jogadores que estão fora de ritmo total. Então, assim, não é só E o o time Flamengo que entrou jogou em campo. melhor no segundo tempo. Então, mas não é só o time que entrou em campo. É todo o contexto, todas as substituições. Gente, o segundo tempo foi na base da intuição. Não tinha nada treinado. Mas o Flamengo, pra mim, falar que foi time misto, não me parece que foi um time misto. Ele poupou 2 jogadores. do time titular. 3. Bruno Henrique. O resto é tudo titular. A linha de defesa do Flamengo, titular. Corte rápido. O ataque do Flamengo, Luiz Araújo e o Plata, em vários momentos o Bruno Henrique foi banco pra eles. Então, assim, o Pedro, ele voltou a ser titular depois da polêmica toda. Eu acho que, assim, a Copa do Brasil não é prioridade. Concordo plenamente. Não é prioridade. O Flamengo, o flamenguista, acho que hoje não tá chateado pelo resultado que aconteceu. Mas não dá pra gente maquiar que o Flamengo entrou com a maioria dos seus titulares. E que o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Tá tudo aberto? Claro que tá tudo aberto. Verdade. Mas eu acho que tirar o peso da derrota é muito complicado também. Não tô tirando o peso da derrota, mas eu não vou ficar aqui escrachando o Flamengo por conta disso, não é só pela escalação. Gente, mas olha só, um peso é totalmente diferente quando você não entra com Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, a entrar, por exemplo, com a lateral esquerda reserva, a lateral direita reserva. Quando você não entra com Jorginho e com Arrascaeta, é meio time. É o seu Não meio de acho, campo. não. Não É o concordo, seu não. meio de campo. Claro, Meio time? ainda mais quem entra no lugar deles. Assim, com todo respeito, entrou o Everton Araújo. Que jogou bem até. Não, jogou bem, mas E que já foi titular em vários assim, outros momentos. Everton Araújo e Jorginho. Claro, Não tem nem comparação. Eu Não acho tem que o nem Flamengo tem comparação. time suficiente pra não se apoiar nisso. Eu acho que o Flamengo jogou mal ontem, inclusive. Tá? Jogou mal. Jogou mal. Mas olha o segundo tempo, Pedroso. Os jogadores Vou nunca falar treinaram. novamente, mesmo no segundo tempo, que os jogadores que nunca treinaram entraram, que são jogadores de Poderosos, altíssimo né? calibre. É, poderosos. Altíssimo calibre. Tanto é que o Samuel Lino fez a partida que fez. Altíssimo. Por O conta do Flamengo calibre jogou dele. melhor no segundo tempo do que no primeiro. eu No também primeiro achei. tempo, o jogo foi do Galo. É. O jogo foi do Galo. Eu acho o seguinte, irmão. Falar que não é prioridade, sem problema nenhum. Eu falei ontem aqui, pra mim a prioridade do Flamengo tem que ser o brasileiro e a Perfeito. Libertadores. Agora, maquiar que pra mim foi um desempenho ruim e que o Flamengo perdeu o primeiro jogo da decisão dentro de casa no Maracanã lotado, não dá pra maquiar, pô. Acabaram. Eu zero faço Ah, isso. faz sim, eu só, vai, não, eu só fala. não vou ficar escrachando o Flamengo por conta dessa partida, por conta de todo esse contexto. Gente, no segundo tempo, o time do Flamengo era totalmente na base da intuição. É porque o Samuel Lino joga muita bola, é um baita Então, são jogador. jogadores é porque o poderosos Emerson que entraram, né? Royal é um Você acha muito que bom o primeiro, jogador. no primeiro tempo, que foi o time base, digamos assim, no É. sentido de eles se conhecem, eles são jogadores entrosados. Você acha que o Flamengo fez uma boa Não, partida? pô, eu critiquei aqui. Pra mim foi uma partida Mas- muito abaixo e surpreendente pelo lado do Galo. E assim, O a Galo minha dominou crítica as ações. a minha crítica é, poderia render mais com os jogadores que entraram em campo. Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que poderia render mais, mas eu entendo, ele estava jogando na ponta esquerda, não é o forte dele, isso a gente sabe. Mas por outro lado, a gente pôde ver o Matheus Gonçalves rendendo muito bem. O Léo Ortiz fez um primeiro tempo fraco também, critiquei aqui, mas eu acho que era um jogador que poderia ter sido poupado também. Vai a minha crítica, só que eu acho que eu não vou ficar aqui arrasando o Flamengo Não tem que por arrasar. conta dessa Não tem que atuação. arrasar. Aí a gente nem faz isso aí. Não tem que arrasar. E não tem muito o que criticar. Ao menos quando chega num momento, É, né? aí já é outra história. Eu preciso que ser tem que justo. arrasar. Se eu fosse criticar, eu acho o seguinte, aí eu preciso levar em consideração todos esses pontos que eu acabei de mencionar aqui.
Gente, o segundo tempo do Flamengo, embora tenha rendido melhor, mas foi totalmente na base da intuição. Mas faz parte do futebol também. Dava pra perceber que eles nunca tinham treinado. Às vezes, quando você não vai ganhar no coletivo e todo mundo tá errando muito, você vai botar um cara e ele vai fazer uma bagunça ali, vai ganhar. O futebol é isso. O futebol não é sobre minutagem, sobre posse de bola, sobre número de finalizações. O futebol é sobre bola na rede. Então, às vezes não vai jogar bem, mas tem que ser efetivo. Sim. Mas onde você acha que o Flamengo errou aí? No segundo tempo, a gente já entendeu, já é um consenso, que joga bem no segundo tempo pelo poder que entra nas peças novas. O Flamengo não traz qualquer personagem. Sim. O Veni até brincou aqui, o pacotão de reforço do Flamengo foi muito poderoso. 300 milhões de reais. Exato. Mas no primeiro tempo, onde erra o Felipe Luiz ou o Pedrosa? Olha, ou não foi o Felipe Luiz? Não, foram as peças? Acho que o Felipe Luiz, ele escalou um time que ele entendeu que fosse o melhor para aquele momento. Ele, inclusive, fala na coletiva, eu entrei para ganhar, independentemente de ser Copa do Brasil ou não. Onde o Flamengo errou? Eu acho que o Flamengo não teve o controle da partida em momento nenhum. Só no segundo tempo, quando aquelas peças entraram, e o Galo também já com 1-0 no placar, recuou. O Cuca, inclusive, tira o Saravia, que era o lateral direito, que estava fazendo a dobra de marcação na lateral e estava causando dificuldades ao Flamengo, e coloca o Igor Rabelo, que eu acho que foi um erro naquele momento, porque ele trouxe o Flamengo para cima, e o Flamengo não é um time que prioriza muito essa bola aérea, só tem o Pedro como um jogador de característica nesse sentido. E aí, o que aconteceu? No primeiro tempo, o que eu vi foi um Galo dominante, foi um Galo que teve mais oportunidades, um Galo que obrigou o Rossi a trabalhar, um Galo que conseguiu criar algumas oportunidades e estava pouco efetivo diante do jogo que estava fazendo. Claro que é o Atlético Mineiro, gente, tem que dar muita moral também, porque é um time que tem vários jogadores importantes. Scarpa, Gabriel Menino, Hulk, Rony, Coelho, são ótimos jogadores. O Lianco também fez uma belíssima partida. Só que eu acho que pro Flamengo, jogando uma decisão de Copa do Brasil, dentro da sua casa, com o estádio lotado, com estreia de uniforme, com os jogadores que tem, deveria ter tido um jogo um pouco mais controlador, digamos assim. Eu acho que o Flamengo deveria ter colocado o Galo nas cordas em algum momento. E não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Tanto que o Galo sai do primeiro tempo, na minha visão, satisfeito jogando melhor. No segundo tempo, o Galo continua jogando melhor. O Flamengo só consegue tomar as rédeas da partida depois que o Galo faz o gol. Aí entra o excelente Samuel Lino, o excelente Saul, o Emerson Royal também entrou bem, começou a atacar a área. E aí, a partir daquele momento ali, o Flamengo poderia até ter empatado o jogo. Mas, no geral, o que eu tô falando aqui, o resto é brincadeira, tá, gente? Eu acho que não tem nada de absurdo o Flamengo perder em casa, tal. É brincadeira. Mas eu acho mesmo que, falando em desempenho, a partida do Flamengo, pra mim, foi decepcionante pra uma Copa do Brasil, pra uma decisão importante. Ô, Vene Casagrande, e o Samuel Lino? Pedrosa acabou de falar dele, a gente abriu o programa também falando dele. Você gostou da estreia? Vamos colocar no telão aí os lances dele, além do gol impedido, né? Mas foi um gol que tirou um grito sincero da torcida, né? Porque no finalzinho ali é sempre muito gostoso marcar um gol, empatar, enfim. Mas gostou da estreia desse jogador, Vene Casagrande? Impossível não gostar da estreia dele. Inclusive, eu considero um dos pontos positivos, é algo que o torcedor rubro-negro pode se apegar. Você falou que era o que você ia mais se animar? Foi você que falou? Sim. Acho que ele já chega para ser titular. E assim, sem sombra de dúvidas, ele mostrou ali porque o Flamengo fez um investimento extremamente alto para poder contratá-lo. 22 milhões de euros fixo, mais 3 milhões em metas. Metas essas que, se o Flamengo for campeão, ou seja, se o Flamengo for campeão, então vai valer a pena pagar essas metas. Gostei demais, 33 minutos em campo, ele conseguiu botar a bola na rede, um impedimento anulado, muito bem anulado, por sinal, graças ao VAR, mas não foi só o gol que me fez ficar animado com a chegada desse jogador. O jogo sem a bola, que a gente sempre brinca aqui, que é extremamente importante, era algo que o Felipe Luiz pedia muito, o extremo pela esquerda, que jogasse no estilo dele. E ele chegou muito bem. E para mim vai ser titular absoluto nessa posição, até porque atualmente Michael e Cebolinha não dão conta do recado. Inclusive sobre o Cebolinha, acho que chegou o momento de fato desse jogador respirar novos ares. Você acha, Vene? Porque o contrato dele vai até o meio de 2026, fisicamente ele não consegue mais entregar. Por exemplo, esse ano, em 27 partidas, em nenhuma ele ficou 90 minutos em campo. Então chegou o momento de o Flamengo de fato buscar um caminho para esse jogador, porque vai chegar no fim da temporada, ele vai poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe e aí ninguém vai querer esse jogador. Então acho que chegou o momento de ele respirar novos ares. E sobre o Samuel Lino, chegou muito bem, para mim já é titular na ponta esquerda do Flamengo. Mostrou que é ensaboado e que é vertical, né? Assim, aquela coisa bem objetiva, até com gol marcado, né? Impedido, mas marcado. Mostra que ele é um jogador que tem um foco, que é o gol. Porque às vezes o jogador é muito ensaboado, mas ele se perde ali nas suas... vira uma exibição, mais do que um recurso. Ensaboado sem objetividade. Isso. Não me pareceu o caso do Samuel Não me pareceu Lino. também. É um jogador que eu acho também que tem tudo para ajudar o Flamengo. Mais uma peça que chega num time que é muito forte.
Mas vamos lá, né? Vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que é animador a apresentação que ele teve, mas ele pegou um Galo já cansado, ele pegou um Galo, como eu falei aqui, com as trocas que ele fez, que não conseguiu dobrar a marcação por aquele lado esquerdo. O Wallace e o Samuel Lino, potentes demais, conseguiram também prejudicar o Atlético Mineiro naquele momento que o Cuca faz a substituição que coloca o Igor Rabelo no lugar do Saravia, deveria ter entrado o Natanael. Então, assim, muita calma nessa hora. Mas, sem dúvida alguma, o Samuel Lino, o jogador que jogou tantos jogos pelo Atlético de Madrid, no mais alto nível do futebol europeu, ele tem tudo para poder brilhar aqui no Flamengo. Acho que as pessoas só surpreendem com o Samuel Lino quem não assiste É ao isso aí, futebol. pô. De verdade, ele foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na La Liga na E temporada acho que 2023. até o Galo pode ter se surpreendido no sentido de não conhecer o jogador. O Flamengo iniciou sua jornada nas oitavas de final da Copa do Brasil de maneira desfavorável, sofrendo uma derrota por 1-0 contra o Atlético Mineiro, na noite da última quarta-feira, no icônico estádio do Maracanã, diante de uma fervorosa torcida rubro-negra. Este revés, embora não represente uma eliminação imediata, coloca o clube em uma posição desafiadora na busca por uma vaga nas quartas de final do prestigiado torneio, uma competição que detém um significado transcendental, tanto para a instituição quanto para seus apaixonados torcedores. O Flamengo enfrenta agora um obstáculo que exige uma combinação de estratégia astuta, vigor implacável e, acima de tudo, uma resiliência inabalável. Superar o Atlético Mineiro com uma vantagem de pelo menos 2 gols na partida de volta, agendada para a próxima quarta-feira no moderno e imponente palco da Arena MRV, em Belo Horizonte. Desde os momentos iniciais do confronto, tornou-se evidente que o Flamengo encontrava dificuldades em impor seu característico ritmo de jogo. O Atlético Mineiro, uma equipe de grande tradição e reconhecida qualidade técnica no cenário do futebol brasileiro, adotou uma postura tática coesa e bem estruturada, buscando incessantemente explorar as vulnerabilidades do adversário e capitalizar sobre as oportunidades que pudessem surgir. O Flamengo, por sua vez, exibiu momentos de instabilidade, alternando entre investidas ofensivas promissoras e falhas defensivas que se revelaram onerosas. Um dos tópicos mais comentados e debatidos após a partida foi a decisão estratégica do técnico Felipe Luiz de designar Luiz Araújo para atuar na ponta esquerda, uma posição que se distancia da habitual para o atacante, cujo desempenho mais notável e eficaz geralmente se manifesta pela direita. Essa escolha gerou uma miríade de reações diversas, incluindo críticas por parte de torcedores e analistas esportivos, que questionaram se a alteração tática teria impactado negativamente o rendimento geral da equipe. Na entrevista coletiva concedida logo após o término do jogo, o treinador buscou elucidar as razões subjacentes a essa decisão, demonstrando convicção em sua estratégia e visão tática. De acordo com Felipe Luiz, a intenção primordial era tirar o máximo proveito das características individuais de Luiz Araújo e Gonçalves de uma maneira complementar e sinérgica. O posicionamento ideal para Luiz Araújo é na direita, mas optei por manter o Gonçalves ali pela esquerda, em virtude de sua notável capacidade de drible no confronto individual. Além disso, estava ciente de que Luiz Araújo é um finalizador nato, com o faro de gol apurado. Ele já desempenhou essa função outras vezes pela esquerda, marcando gols e fornecendo assistências cruciais. Embora sua performance possa não ser otimizada ao extremo nessa posição, acredito que ele possui um potencial significativo na fase de finalização. Ele se dedica e se sacrifica pela equipe, demonstrando um esforço notável. Não foi uma atuação brilhante nem dele, nem da equipe como um todo, mas isso é algo inerente ao futebol, comentou o treinador, buscando justificar sua escolha. De fato, Luiz Araújo é um jogador dotado de uma velocidade impressionante, habilidade notável no drible e uma capacidade de finalização que geralmente se manifestam de forma mais eficaz quando ele atua pela direita. Em declarações recentes, o próprio atacante admitiu que se sente mais à vontade jogando pelo lado direito, onde possui um conhecimento mais profundo das dinâmicas do jogo e consegue explorar seu potencial ofensivo ao máximo. No entanto, ele também demonstrou flexibilidade e disposição para colaborar onde o time precisar, priorizando o sucesso coletivo. Prefiro atuar pela direita, onde me sinto mais à vontade, contudo estarei à disposição onde o Felipe precisar. Já joguei como ponta direita, ponta esquerda e até mesmo mais centralizado. O mais importante é contribuir para que o Flamengo alcance a vitória, declarou o atacante, evidenciando seu comprometimento com a equipe. Essa disposição para se adaptar às necessidades do time é uma qualidade essencial em um grupo que almeja superar adversidades e atingir seus objetivos em uma temporada que se anuncia competitiva e desafiadora. O
O comprometimento dos jogadores, especialmente daqueles que desempenham funções táticas diferentes da sua habitual, demonstra a cultura de trabalho árduo e o espírito coletivo que o Flamengo busca consolidar sob a liderança de Filipe Luís. Após a dolorosa derrota, o Flamengo não teve tempo para lamentações prolongadas. Já na sexta-feira, primeiro, o elenco se representou no centro de treinamento do Ninho do Urubu para iniciar os preparativos para o próximo desafio no Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Ceará, agendado para domingo 3, válido pela 18ª rodada da competição, exigirá que a equipe recupere a confiança e ajuste o seu desempenho para manter-se firme na luta pelo cobiçado título da Série A. A curta janela de recuperação, apenas 2 dias entre o jogo da Copa do Brasil e a partida do Brasileirão, enfatiza a intensidade da agenda e o esforço hercúleo exigido pelos jogadores e pela comissão técnica. O Flamengo precisa equilibrar seu preparo físico e técnico, administrando o desgaste inerente à rotina de jogos e buscando aprimorar o entrosamento e a eficácia em campo para manter o alto nível competitivo exigido em uma temporada repleta de confrontos decisivos. Retornando à análise da partida no Maracanã, o lance que culminou com um gol sofrido aos 20 minutos do segundo tempo expôs algumas fragilidades que a equipe precisará urgentemente corrigir para o crucial duelo de volta. Em uma jogada que envolveu Rossi e Léo Pereira, o zagueiro optou por manter a bola próxima da área, ao invés de dissipar o perigo com um passe mais seguro ou um lançamento longo. Essa decisão infeliz resultou num passe curto que foi interceptado por Cuéllar, atacante do Atlético Mineiro, que aproveitou a oportunidade para marcar o gol da vitória da sua equipe. Essa falha individual, embora possa ocorrer em qualquer partida, acarretou consequências significativas para o Flamengo, que viu sua defesa ser questionada e a pressão aumentar exponencialmente para o próximo confronto. O time agora precisa se concentrar em evitar erros semelhantes e fortalecer a consistência defensiva, um fator essencial em jogos de mata-mata, onde qualquer vacilo pode selar a eliminação. Além das questões técnicas, a postura adotada pelo Flamengo no primeiro tempo foi alvo de críticas tanto da torcida quanto da imprensa especializada. Muitos observadores notaram que o time não conseguiu impor seu estilo de jogo característico e permitiu que o Atlético Mineiro desenvolvesse suas jogadas com relativa facilidade. Filipe Luís, no entanto, explicou que algumas dessas situações faziam parte de um plano de jogo meticulosamente elaborado, uma estratégia calculada para explorar determinadas características do adversário. A aparente lacuna no meio-campo fazia parte da nossa estratégia. Os volantes estavam posicionados, mas deliberadamente deixamos um espaço para tentar criar oportunidades posteriormente. Em algumas ocasiões, essa abordagem se mostrou eficaz, pois o Atlético permite jogar por dentro e bloqueia a marcação individual, dependendo da capacidade de vencer duelos e evitar passes verticais. Tivemos diversos contra-ataques, tanto no jogo de ida quanto na volta. A ideia era posicionar jogadores como Jorginho para atuar no mesmo espaço que Everton Araújo e Alan, criando variações táticas, afirmou o treinador buscando justificar suas escolhas. Ele reconheceu que o gol sofrido foi consequência de um erro de passe, mas enfatizou que riscos são inerentes ao esporte e que o importante é aprender com esses momentos para evitar repetir falhas no futuro. O gol surgiu dessa forma, mas estamos preparados para corrigir e minimizar essas falhas, acrescentou o treinador. Agora, com a derrota por 1-0, o Flamengo enfrenta uma missão árdua. Para garantir sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o time precisa vencer o Atlético Mineiro com uma vantagem de 2 gols no jogo de volta. Caso a vitória seja por apenas 1 gol de diferença, a decisão será levada para a dramática disputa de pênalti. Essa situação exige que o time entre em campo em Belo Horizonte com um espírito aguerrido, foco tático inabalável e uma disposição incansável para buscar o resultado com intensidade máxima. Essa condição desafiadora representa um teste crucial para o elenco e para o comando técnico, que precisam identificar soluções para as fragilidades expostas e, simultaneamente, explorar os pontos fortes para superar um adversário qualificado e bem organizado. A torcida, sempre apaixonada e fervorosa, mantém a esperança e acredita na capacidade do time de reagir e reverter o cenário desfavorável. Em resumo, a partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã demonstrou que o Flamengo, apesar da inegável qualidade individual de seus jogadores e do histórico recente de conquistas memoráveis, ainda precisa evoluir para garantir a estabilidade e a consistência necessárias em competições de mata-mata. A controversa decisão de escalar Luís Araújo pela esquerda, as falhas defensivas e a abordagem tática adotada foram elementos cruciais que influenciaram o desfecho da partida.
No entanto, a derrota não pode ser interpretada como um fracasso definitivo, mas sim como um alerta para que o time ajuste sua performance e se prepare para o próximo capítulo da competição. O futebol é um esporte inerentemente imprevisível, onde os rumos dos acontecimentos podem mudar em um piscar de olhos. A história do Flamengo é rica em viradas históricas e demonstrações de superação que inspiram jogadores e torcedores a acreditar no impossível. Agora o foco se volta para a Arena MRV, palco do jogo decisivo, onde o Flamengo terá a oportunidade de demonstrar sua força, corrigir erros e escrever mais uma página gloriosa em sua trajetória. O time e a comissão técnica estão conscientes do apoio incondicional da torcida, será fundamental para impulsionar a equipe rumo à tão almejada qualificação. Paralelamente, o compromisso iminente com a partida do Brasileirão contra o Ceará exige que o Flamengo gerencie suas forças com sabedoria, recuperando energias e ajustando seu estilo de jogo para manter-se competitivo em ambas as frentes. O elenco entra em uma fase decisiva do calendário, onde cada jogo representa uma oportunidade ou um desafio que pode definir o sucesso da temporada.